Olha, em primeiro lugar, é importante que você entenda que transtorno do espectro do autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que varia muito. Desde quadros leves, em que o indivíduo se torna independente, se comunica muito bem, trabalha, casa, tem filhos, segue com a sua vida normal, até quadros extremamente graves, com deficiência intelectual associada, comprometimento importante da linguagem funcional e fora as comorbidades. Então varia muito. Aí você vai me perguntar, mas por que varia tanto assim? Olha, não existe um motivo específico que explica a ocorrência do autismo. Existem fatores de risco. Mas o que a gente encontra na literatura é que existe um distúrbio de interconexão entre os neurônios. A comunicação entre os neurônios do paciente que é autista não é muito boa quando se compara a outros indivíduos que não têm autismo. A gente encontra em alguns estudos que existe uma grande desorganização das colunas neuronais do cérebro de uma criança que tem autismo em determinadas áreas desse cérebro. Ou seja, há uma mudança do padrão de funcionamento do cérebro de uma criança autista. Existe uma grande desorganização dos neurônios em determinadas áreas do cérebro. E aí você vai falar assim, Daniel, mas quais são as áreas que a gente vai encontrar essa desorganização neuronal? E aí que tá. E aí que tá o interessante. Por isso que eu vivo falando, nenhum paciente é igual, nenhum autista é igual, cada um tem suas características próprias. Porque isso varia muito, essas alterações de desorganização dos neurônios. Quer ver um exemplo? Tem alguns pacientes que as áreas mais afetadas são as áreas responsáveis pela linguagem, principalmente na região temporoparietal com frontal. Lembra que lá no lobo temporal está a área de Wernicke, que é responsável pela compreensão da linguagem escrita e falada. E lá no lobo frontal tem a área de Broca, que é a área responsável pela articulação das palavras. E lembra que o lobo temporal, a área de Wernicke com a área de Broca, elas se comunicam através dos feixes dos axônios. Então, por exemplo, se eu estou diante de um autista que tem a área mais afetada lá no lobo temporoparietal com o frontal, ele vai ter uma grande dificuldade na comunicação. Muitas vezes vai até não conseguir ser capaz de falar. Tudo bem? Por isso que alguns falam, outros não falam. Agora, tem outros pacientes autistas que as áreas mais afetadas são as áreas responsáveis pelas funções executivas. E lembra que as funções executivas, estão no lobo frontal. Por isso que tem muito paciente que não tem controle inibitório, fica andando para lá o tempo todo, não consegue sustentar a atenção, não planeja, não dá prioridade e não tem juízo. Porque a área mais afetada está lá no lobo frontal nas funções executivas. Agora olha que interessante, tem outros pacientes que as áreas mais comprometidas estão na região temporal. Se eu quiser ser mais preciso, lá no sistema amidaliano, na amígdala. E lembra que o sistema amidaliano ele é responsável pelas sensações primitivas, desejo sexual, raiva, ira, inveja, violência. Então se eu tiver um autista que tem essas áreas mais afetadas, essa desorganização neuronal, lá no sistema amidaliano, ele vai ter muito comportamento agressivo, vai ter muita alta agressividade e muito comportamento violento. Por quê? Porque o comprometimento está maior lá na área temporal. Agora, outros têm mais comprometimento na área do lobo parietal. E lembra que a área lá do lobo parietal ela é responsável pela interpretação das sensações. Dor, tátil, vibração, propriocepção. E aí você entende por que muito paciente tem vários transtornos sensoriais, enquanto outros não têm nenhum. Por quê? Porque o maior comprometimento está lá no lobo parietal. Existe uma disfunção no lobo parietal em alguns pacientes. Então é óbvio que nenhum paciente vai ser igual. Agora, só para a gente completar, quase que eu esqueço, eu recebi essa semana uma dúvida muito interessante de uma mãe, de um paciente meu, que me perguntou se o paciente que tem transtorno do espectro do autismo, ele pode ter dislexia associada. E a resposta é sim. É claro, gente, é muito difícil a gente chegar nesse diagnóstico, fazer essa associação e realmente definir que aquele paciente com autismo tem dislexia. Mas por que isso pode acontecer? Porque eu acabei de falar que existem pacientes que têm disfunção do lobo parietal. E lá no lobo parietal
tem uma área que é uma das principais responsáveis pela interpretação e pelo aprendizado da leitura e escrita. Então o paciente pode ter sim uma grande dificuldade na leitura e na escrita, ele pode ter dislexia associada se ele tiver uma disfunção, principalmente lá no lobo parietal. Existem outras alterações? Existem. Tem alguns estudos que mostraram que o cérebro de uma criança com autismo, principalmente autismo regressivo, ele tende a ser maior. E o cerebelo, em contrapartida, ele tende a ser menor. Por isso que muitas crianças têm alteração de equilíbrio e propriocepção. E também outra alteração muito clássica nesses cérebros é que tem uma maior concentração de neurônios desorganizados na região fronto-occipital. E aí tem muito mais, mas o básico é isso. E isso faz você entender por que existe tanta discrepância entre um paciente e outro. Então, resumindo, o que a gente leva aqui de essência nessa discussão? Que nenhum paciente é igual e todo o tratamento tem que ser personalizado, voltado para as características de cada paciente. Não existe uma receita de bolo. Eu pego muita receita de bolo aqui. 4 vezes fono, 5 vezes terapia ocupacional, 3 vezes fisioterapia, e aí você vai ver o paciente não precisa tanto de trabalhar transtorno sensorial porque ele não tem. Existe uma avaliação do que mais compromete a qualidade de vida desse paciente e quais são os repertórios que ele precisa evoluir. E aí, cada vez com isso, você inclui a criança na sociedade e desenvolve as habilidades escolares e acadêmicas. Tudo bem, mas fica o aprendizado, nenhum autista é igual. Não esquece de dar o like, se inscrever no canal e mandar seu comentário para a gente bater mais papo sobre alguns assuntos da pediatria e também da neuropediatria, que é o contexto atual, é o que eu vivo aqui no meu dia a dia. Grande abraço, espero que tenham gostado.